acompanhando os nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos iniciar a carta aos Hebreus, que é de autoria desconhecida. Bom, vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos invocar o nome do nosso Deus triuno? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, abençoe a cada um dos que estão assistindo, para que nós possamos aprender juntos aquilo que o Senhor fala em sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Muitos dizem que é uma carta de Paulo aos judeus da época, né? A Igreja Católica, por exemplo, suporta essa teoria de forma oficial. Para ela foi Paulo. Já Lutero acreditava que a autoria seria de Apolo, que era um grego que também foi convertido ali da região de Alexandria, e ele escreve para os hebreus em relação à fé cristã. Outros na igreja antiga acreditavam que era Lucas ou Barnabé também, né? Então existem várias teorias sobre quem escreveu essa carta aos Hebreus. A carta também não diz que o leitor, o público-alvo dela seria os hebreus. Isso é uma suposição que foi colocada depois, e a carta acabou sendo nomeada como sendo aos Hebreus. Mas isso é uma conclusão posterior, até porque a carta fala, por exemplo, da questão sacerdotal. Então, por isso muitos acreditavam que ela tinha sido feita para o público hebreu, mas não tem nada comprovado em relação a isso. Vamos ler então os versículos 1 e 2 e comentar sobre eles. Versículos 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Quando o autor fala da questão dos profetas, os pais pelos profetas, ele está dizendo das Escrituras. Então, aquilo que os profetas profetizaram, eles escreveram, foi escrito também por outros e foi repassado para que as pessoas pudessem ter conhecimento daquilo que Deus falava, qual que é a vontade de Deus. Então, ele valida o Velho Testamento e também valida o Novo quando ele fala que é pelo Filho. Ou seja, as Escrituras são centradas no Filho de Deus, e sabemos qualquer coisa sobre doutrina através das Escrituras. Então Deus falou através do Antigo Testamento e fala hoje através do Novo Testamento, que tem como centro o Filho. Aliás, todas as Escrituras têm como centro o Filho. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Mas Jesus já estava presente na criação do universo. O universo foi criado por Jesus. Jesus criou o universo como pessoa da Trindade. As três pessoas da Trindade estavam envolvidas. Então, o universo foi criado por Jesus. Ele é o criador do universo e ele foi constituído herdeiro também de todas as coisas, porque ele venceu na cruz. Então, para o autor, Jesus é o rei do universo, é criador do universo e é herdeiro de todas as coisas. Então ele tem o direito não só como criador, mas também como vencedor na cruz por nós, por quebrando toda a maldição do diabo, do pecado e da morte. Então ele é também herdeiro. Vamos ler os versículos 3 a 9. O que dizem os versículos 3 a 9? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos em algum momento disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você"? E outra vez: "Eu lhe serei por pai e ele me será filho"? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem". Ainda quanto aos anjos diz: "Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo". Mas a respeito do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros".
o autor diz que Jesus é a expressão exata de Deus, ou seja, ele é igual a Deus, ele é a expressão exata, ele é Deus, ele não é o Pai, ele não é a mesma pessoa que o Pai, ele é o Filho, mas ele tem a mesma glória, os mesmos atributos que Deus o Pai, porque ele é o Filho e é igual a Deus em importância e valor. E Jesus é muito superior aos anjos. Ele não é apenas um anjo, ele é Deus. Muitos acreditam que Jesus, antes de ser Deus, era o anjo Miguel. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem isso, mas isso não é bíblico, conforme acabamos de ver. Jesus é Deus e o autor de Hebreus fala disso claramente, que Jesus é Deus. E ele cita Salmo 45, versículos 6 a 7, que diz assim: Teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Isso fica claro que Jesus não era apenas um homem comum, como muitos dizem, né? Mas ele é maior do que um homem comum. Ele não era um líder político, que nem o pessoal fala. Jesus foi crucificado porque ele se levantou contra a política da época. Não foi por causa disso. Ele foi crucificado para vencer o pecado, o diabo e a morte. Ele foi crucificado para nos salvar. As questões políticas da época eram diferentes das de hoje, né? Não é porque ele era conservador ou porque ele era progressista. Essas questões de hoje não existiam na época. É totalmente anacrônico, é sem sentido fazer esse tipo de comparação. Jesus é Deus e ele se entregou por nós. Ele morreu porque ele se entregou. Então, Jesus não era um anjo antes de se encarnar, mas Jesus é Deus, sempre foi e sempre será. Os anjos não têm a prerrogativa de serem filho unigênito de Deus. Eles são filhos de Deus, Deus os criou, ou seja, eles são filhos de criação de Deus. Deus criou os anjos, mas não são do mesmo valor que Jesus. Eles são servos de Deus e de Jesus Cristo também. Então, apesar de eles terem mais possibilidades e poderes do que os seres humanos, eles são inferiores a Jesus, que é Deus e que governa todo o universo. Vamos ler os próximos versículos 10 a 14. Diz ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos Deus em algum momento disse: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos eles nos servem, eles nos ajudam como filhos de Deus que nós somos. Os anjos estão à nossa disposição. Nós não podemos pedir coisas a anjos, fazer orações ao nosso anjo da guarda, mas nós temos anjos da guarda que guardam os nossos caminhos, que nos abençoam. E eles estão enviados diante de Deus para nós. Nós não pedimos nada a eles, nós pedimos direto a Deus. É Deus quem nos abençoa, é Deus que envia anjos para nos guardar. Então nós pedimos a Deus. Mas eles são criaturas com mais poderes e possibilidades que nós. E Jesus é feito muito maior do que os anjos. O Pai fala para ele se assentar à sua direita, enquanto ele coloca os inimigos como estrado dos seus pés, como capacho para limpar os pés. Jesus Cristo pisa no inimigo, pisa nos inimigos, que é o diabo, o pecado e a morte. Jesus Cristo triunfou sobre esses inimigos. E ele nos dá a sua bênção para que nós possamos sermos mais que vencedores, porque nós confiamos na vitória dele, porque ele venceu, nós também somos vencedores, não pelos nossos méritos, porque nós continuamos pecadores, nós continuamos sendo atacados pelo diabo e nós vamos morrer, mas nós herdaremos a vida eterna, onde não vai ter mais pecado, onde o diabo vai estar sofrendo em tormentos pela eternidade e onde nós não morreremos mais, nós teremos a vida eterna. Então,
que nós possamos aprender de Jesus Cristo como sendo o nosso Deus, o nosso Salvador, junto com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Bom, é isso. O primeiro capítulo é curto, não rendeu tanta coisa, mas nós podemos ver um pouquinho mais sobre a questão da pessoa de Jesus Cristo. Acompanhe os próximos estudos, nós vamos trabalhar mais essa questão. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos que estão assistindo, para que eles possam ter confiança em Ti e se segurar na fé que o Senhor deu, na fé que o Senhor dá através da palavra e dos sacramentos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tenha um bom dia, uma boa semana, dependendo do dia que você estiver assistindo. Deus te abençoe. Amém.